Agora eu quero conversar remotamente com a contadora Lucélia Tachima sobre as pessoas que caíram na malha fina. Lucélia, bem-vinda ao nosso programa, bom dia. Primeira pergunta, como saber se cair ou não na malha fina? Bom dia a todos. Muito obrigada pela participação. Bom, é o seguinte, primeira coisa, o contribuinte que fez a declaração, ele fez por meio de algum tipo de programa. Ele pode ter feito pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, então é por ele que ele vai verificar qual é o andamento, o processamento da declaração de renda dele, ou dentro do sistema da Receita Federal por meio da página do ECAC. Então você tem essas duas funcionalidades. Como que eu entro, como que eu acesso? Com a senha do seu Gov. Então é uma senha pessoal, intransferível. Você colocando a sua senha, você tem acesso a essas informações. É importante destacar que você tem que observar, assim que você entrar no aplicativo, qual é o status da sua declaração. Então, pode aparecer lá, não entregue, pode aparecer declaração na base de dados da Receita, em processamento, declaração processada, então, ou em fila de restituição, com pendências. Então, são essas as informações corriqueiras que a Receita Federal ela vai te informar dizendo o que você precisa fazer. Lucélia, bom, se a pessoa entrou lá e identificou então que caiu na malha fina, qual é o primeiro passo? Bom, lá vai estar a informação assim, com pendência. Você vai clicar nessa informação e a declaração que foi recebida, que foi analisada, ela provavelmente está com informações divergentes da base de cálculo. Por exemplo, você informou que você tem um recibo médico que você pagou, digamos, R$7.000. Provavelmente a outra parte, que é o médico, a clínica médica, informou num outro valor. Divergência de centavos, valor numérico, enfim. Colocou ou o número do CPF errado, ou então informou que não foi você que fez o tratamento, e sim o seu filho, o seu dependente. Então, isso pode dar divergência na base de dados, que ocorre essa pendência, que é a questão da malha fina. Certo. Lucélia, em relação a regularização, ainda é possível corrigir aí, como você disse, algum erro, algum problema que aconteceu? Sim. Tem o tempo ainda de regularizar essa situação? Tem. Como é uma pendência, a Receita Federal espera que você faça a correção. Então, você pode fazer a correção, que é chamado de retificar. Então, você corrige a informação que está equivocada ou a informação que está em dúvida. Então, você pode fazer isso, né? Você pode fazer 1, 2, 3, 4 vezes. Em determinado momento, quando a Receita entender que os dados não são suficientes, ela vai pedir informações complementares. Por exemplo, ela pode pedir para a declaração médica um exame que você tenha feito, ou um laudo médico, dependendo do tamanho ou do volume de informações que você colocou referente ao tratamento que você está realizando. E aí você pode fazer o encaminhamento via sistema. Dentro do próprio sistema, ele já te dá as informações que você pode informar, que é anexar toda essa documentação, ou você vai entrar dentro do sistema do ECAC e solicitar um atendimento presencial, um agendamento. Então, são esses os parâmetros que você pode estar trabalhando. É importante lembrar que cabe ao contribuinte esclarecer todos esses fatos. Então, às vezes o contribuinte espera, fala, não, eu vou esperar a carta de notificação. Não, a Receita não vai encaminhar. Por quê? Porque o sistema de envio é online, é sistematicamente por meio de um processamento de dados, e a forma com que ela te notifica é por meio dentro desse aplicativo ou dentro do site do ECAC. Então, vale lembrar aí, a gente precisa ter uma atenção em relação a isso. Caiu na malha fina após a virada do ano, por exemplo, lá em 2025, você vai receber uma notificação e aí talvez você não tenha tanto tempo hábil para poder fazer esse esclarecimento. Então, vale lembrar que numa dúvida maior, procura um contador, verifica o que você tem que esclarecer, entre em contato também com a pendência relativa ao que você está tratando, se for a clínica médica, sim, ou se for um tratamento específico, ou se for os dados do plano de saúde, que são mais corriqueiros de dar problema. É importante a gente verificar se a documentação que a gente informou
no site da Receita está coerente com aquilo que a gente olha dentro do documento fiscal. Certo. Então, Lucélia, essas são as dicas. Eu agradeço a sua participação, viu? Muito obrigado pela sua contribuição aqui. Obrigada. Fica o recado para quem de repente caiu na malha fina. Um abraço para você, tá bom? Um abraço. Valeu. Tá aí, gente, dicas importantes para você, né, que precisa, talvez busque orientação com um contador aí também que possa te orientar, te trazer todas as informações.